Santo, um dia dedicado ao Senhor. Então acho que nós deveríamos seguir essa norma, né? Esse mandamento de separar o domingo para Deus, para examinar as Escrituras, né? Fazer um texto bíblico pela manhã, levantar pela manhã, fazer um pequeno estudo bíblico, um pouco de meditação, não é? Algumas orações e descansarmos. Não é assim como o sábado era o sábado do descanso, o domingo pode ser também o domingo do descanso para nós. Amém, irmãos? Por que Deus fez isso na antiga aliança? Você sabe por quê, irmãos? Porque os israelitas, eles amavam o trabalho. Eles trabalhavam todos os dias. Se dependesse deles, eles trabalhavam dia e noite. E Deus disse, não, para. Vou colocar como lei. Vocês vão ter que parar um dia, né, que seja. Aí Deus colocou como lei, na lei. O sábado será o sábado do descanso. E aí eles obrigatoriamente não poderiam trabalhar. Não é? Deus freou eles. Né? Tem uns aí que Deus tem que frear. Né? Se deixa, quer trabalhar dia e noite. Não dá tempo para Deus. Deus está dizendo, eu quero tempo. Vocês precisam ter um dia de comunhão comigo. Amém, irmãos? Temos que parar para ouvir a Deus. Para ter comunhão com Ele. Ele é o nosso Pai. Não é? E que Deus então venha abrir os nossos olhos, né, irmãos? A palavra que eu quero compartilhar com vocês está na carta de Tiago, capítulo 5. Tiago 5. Quero falar nessa noite de um assunto bem interessante e bem importante, irmãos. Muito importante para nós, né? Ainda mais nesta época, né? Tiago 5, a partir do verso 7. Vamos falar de paciência. Tenham paciência comigo, irmãos. Amém, me ature um pouco mais. Aleluia. Sejam pacientes. Vamos falar de paciência. Tiago 5, 7. Glórias a Deus. Vou esperar os irmãos encontrarem. Quem não achou aí, venha para o estudo bíblico no sábado, porque ali a gente vai aprender a manusear a Bíblia e achar os livros, né? Temos que ter o contato diário com a palavra de Deus. Amém? É ordem do nosso irmão mais velho, né, pastor? Nosso irmão mais velho mandou. Glória a Deus. Todos acharam? Tiago, capítulo 5, verso 7 em diante, até o 11 nós vamos ler. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até que receba a primeira e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, ou melhor dizendo, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eternas misericórdias e compassivo. Esse é o nosso Deus, nosso amado e querido Deus. Aqui estamos diante da tua infalível palavra, tua palavra santa, o teu poder está na tua palavra, Senhor. Que o nosso coração se ilumine, que brote temor no nosso coração, Pai. Ajuda-nos, peço a Ti neste momento, em nome do Senhor Jesus, sabedoria, graça, paciência, domínio próprio, que abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Fala com a Tua igreja de uma forma clara e precisa, que eles possam entender, Senhor, e glorificar o Teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus e Te agradeço. Amém? Vocês podem sentar agora sem fazer barulho. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não feche a sua Bíblia ainda, porque eu quero ler com vocês
o capítulo 1. Volte a sua folha, o capítulo 1, para nós entendermos aqui o objetivo desta carta. Capítulo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus, de Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Louvado seja Deus. Então, para nós termos uma ideia aqui, irmãos, Tiago, servo de Jesus Cristo, né? Servo de Deus e de Jesus Cristo. Para quem não sabe, Tiago era meio-irmão de Jesus. Esse Tiago aqui, o que escreve a carta. Também era pastor de Jerusalém. E ele está escrevendo essa carta para quem? Para as 12 tribos que estão o quê? Dispersas. Então aqui já nós temos uma ideia, não é? Ele escreveu para dispersão, os irmãos que estavam distribuídos por todos os lugares, por conta, irmãos, de uma ferrenha perseguição. Então agora vocês vão entender o porquê que ele pede paciência. Nossos irmãos, nesses dias aqui, nos dias dos apóstolos, nos dias de Tiago, a igreja estava, irmãos, mais uma vez, ou na continuidade, né, da sua luta constante, fugindo dos imperadores, fugindo do Império Romano, que era o inimigo número 1 de Israel, sofrendo dores imagináveis, sendo presos, açoitados, não é, castigados e mortos por causa do Evangelho, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. E acredito eu, meus irmãos, que muitos já estavam com vontade de abandonar tudo. E ele dizia, olha, e ele escreve essa carta, né, para motivar os irmãos: tenham paciências, sejam pacientes, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 10 ele diz, olha, vocês têm por modelo os profetas, o sofrimento dos profetas. Olhem para esses homens, o quanto eles sofreram por causa da mensagem, por causa da palavra de Deus. Vocês têm por modelo o sofrimento e a paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Vocês também entendem, olhem para a paciência de Jó. Ele cita Jó, e todos nós conhecemos a história do patriarca Jó, o sofrimento de Jó, né? As aflições de Jó. Então a igreja está aqui, irmãos, num período de grande sofrimento, de grande luta e perseguição. E o Tiago, ele envia essa carta aos irmãos que estavam dispersos, talvez se escondendo em cavernas, por causa dos imperadores, do Império Romano, que os amassava e os proibia deles enviarem esta mensagem gloriosa da redenção, da salvação em Jesus Cristo. Nossos irmãos fizeram a obra de Deus com muita dificuldade, irmãos, com muita perseguição, com muita tribulação. Mas eles tinham todo o tempo a consolação do Espírito Santo, a presença de Deus na vida deles. Deus estava com eles, e aonde eles colocavam os seus pés, eles davam frutos. Deus operava grandes sinais, possessos, pessoas possuídas por demônios, eles eram libertos. Pessoas enfermas eram curadas, pessoas atribuladas recebiam paz, muita salvação, muito poder de Deus na vida destes servos do Senhor. E por conta disso, por inveja e ciúme, então eles eram perseguidos em todos os lugares em que eles chegavam. E é assim mesmo, irmãos, Paulo escrevendo em Atos 24, ele diz que importa, todos nós, né, importa que para ganharmos o céu, eu dei uma batidinha, para ganharmos o céu, é por meio de muita luta e muita perseguição. É desta maneira. E nós temos que estar cientes disso. Servir a Deus não é mar de rosas, né, irmãos? Não é uma vida fácil, em que vamos sorrir todos os dias, em que vamos sermos recebidos em aplausos,
não é? Não, não vai ser assim. Então nós temos que estar preparados. E Tiago escreve a eles, meus irmãos. Eu quero ler com você uma citação, um registro bíblico que está em 2 aos Coríntios, capítulo 7, o verso 5, que fala do sofrimento do apóstolo Paulo quando ele vai pregar o evangelho na Macedônia. É muito forte o que ele passa naquele lugar, e ele divide conosco esta experiência. Então, 2 Coríntios 7, a partir do verso 5, quando ele chega para pregar na Ásia, ele é recebido assim, meus irmãos. Quero falar para você hoje da dificuldade do cristão, da dificuldade que ele tem para servir a Cristo. Isso não para te desanimar, mas para consolar o seu coração, porque o Senhor sempre estará conosco. Então, 2 aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, o verso 5, diz assim: porque chegando nós na Macedônia, eu falei Ásia, né? Não, na Macedônia, viu? Na Macedônia, ele diz assim: nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Glória a Deus. Então, olha só, irmãos, Paulo está dizendo que quando ele chegou na Macedônia, nenhum alívio ele teve. Ele teve o quê? Tribulações, né? Fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Isso significa, esta luta por fora significa as perseguições dos judeus, daqueles que tinham inveja, lutas por fora e temores por dentro. O que seriam esses temores, irmãos? Medo, entendeu? Aflição, fala de aflição, de ansiedade. Paulo, ele passou tudo isso por amor ao evangelho, mas ele diz assim, ó, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Amém? Então ele conta essa experiência. Quando nós colocamos o pé na Macedônia, nenhum alívio tivemos. Vocês imaginam? Você chegar numa cidade e levantar já de imediato uma constante perseguição, 24 horas. E ele disse, olha, era luta por fora e aflição por dentro. Imagina, a alma do apóstolo Paulo com grande aflição, não é? Com grande angústia e amargura. Imagina esse homem de Deus fazendo a obra de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós sentimos isso. Nós não somos livres, nós não somos isentos de sentirmos aflições, ansiedades, até dor na alma, por causa do Evangelho, por causa do amor de Cristo. Mas temos o consolo, temos o poder de Deus operando nas nossas vidas, e vamos completar a nossa carreira, vamos continuar firmes, fazendo a obra do Senhor. Com toda certeza, esses irmãos aqui que estavam na dispersão, irmãos, eles estavam passando por aflições, por sofrimentos, e o apóstolo Tiago diz, olha, meus irmãos, sede pacientes até a vinda de Jesus Cristo, tenham paciência. Em outras palavras, vai passar isso tudo que está acontecendo, esta luta, esta perseguição, estas aflições, essa dor na alma, isso tudo vai passar, logo, logo vai passar. Meus irmãos, e esta é a mensagem que eu remeto a todos vocês, através do Espírito Santo. Tudo que estamos passando, toda luta, toda dificuldade, isso tudo vai passar. Nós temos que ter paciência, sede paciente vós, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O que consola o nosso coração, o que conforta o nosso coração, é a vinda do Senhor. É para lá que nós temos que olhar, irmãos, é para lá que nós temos que olhar. Romanos 8,18, Paulo disse, olha, o tempo aqui da aflição, da tribulação, não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Vocês entendem?
É esse nível que nós temos que chegar de espiritualidade, amar a Deus a ponto, irmãos, de sofrer por Ele, de estar disposto a sofrer por Ele, na certeza, na convicção que tudo vai passar. O tempo agora, esse tempo que a igreja está aqui, a Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. Nós não pertencemos a este mundo. Jesus nos salvou. Nós não pertencemos a este mundo, estamos aqui numa missão, somos peregrinos. Quando terminar o nosso tempo, meus irmãos, nós vamos receber o fruto precioso do nosso trabalho. Deus irá nos receber. Então nós temos que ter paciência, sermos pacientes. Estamos vivendo neste mundo atribulado, de correria, né? As pessoas não têm mais paciência, né? De esperar numa fila. Quando a fila está enorme, né? Pula fora, né? Não tem mais paciência, até no namoro muitas vezes, né? Começa a demorar muito, já esse rapaz não está querendo nada, eu vou pular para outro. E a Bíblia diz que nós temos que ter paciência, temos que ser paciente. O salmista no Salmo 40, ele disse: eu fui paciente, eu esperei no Senhor, Ele se inclinou para mim, tirou os meus pés de um charco de lodo, colocou um sorriso nos meus lábios. Ele teve paciência, ele esperou no Senhor, e nós temos que aprender, irmãos, a esperar pela providência divina. Aí ele pega o Tiago e coloca aqui, irmãos, para nós entendermos com mais clareza, a figura de um agricultor, de um trabalhador. Acompanhe na sua Bíblia. Ele disse: olha, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele está dizendo: vocês estão todos sem paciência, vocês estão atribulados com medo. Olha aqui para mim, olhem para mim, vocês estão vendo? Vamos olhar para o agricultor, para aquele que trabalha na terra. Olhem para ele agora, vamos olhar para o agricultor. Ele, o que faz um agricultor, um trabalhador rural, irmãos? Nós somos todos aqui rurais, né? Porque Alegrete é uma cidade que se chama Campanha, né? Todos nós conhecemos o trabalho, né? O trabalho braçal do agricultor, do lavrador. O que o lavrador faz? O agricultor faz, meus irmãos? Ele trabalha muito, ele ara a terra, ele prepara o terreno, não é assim? Com muito esforço, com muita fé, com muita garra. Ele prepara o solo. E o que ele faz? Depois que ele prepara com muito esforço, com muita luta, com muito suor, com muita dificuldade, o que ele faz? Ele semeia a semente, ele planta a semente, e depois ele espera com paciência a primeira e a última chuva. O que Tiago está nos ensinando aqui, irmãos? Temos que ter paciência como esse lavrador. Mas o lavrador, ele faz o que ele pode. Tudo que está no nosso alcance, temos que fazer. Entendeu? O lavrador, ele lavra a terra, ele cerca para os animais não virem, ele coloca veneno contra os insos, né? Ele se esforça, ele se dedica com um propósito, meus irmãos. Com a esperança do quê? Do fruto da terra. Ele tem esperança, mas ele também é paciente, ele espera as primeiras e segundas chuvas. Por que ele é paciente? E ele está esperando as primeiras e as últimas chuvas, porque isso aqui, irmãos, não depende dele. Nós temos que entender, meus irmãos, que o agricultor, ele faz o que pode, o que está no seu alcance, assim como nós. Mas a chuva, o sol e o tempo está sob o controle de Deus. Por isso, Tiago está dizendo: vamos olhar para o agricultor, para o lavrador. Entendeu? Então ele está mostrando aqui a dependência desse homem. O que está na sua capacidade, ao seu alcance, ele faz. Ele se esforça. Mas quando se torna impossível, que foge da sua alçada, como fazer chover, o agricultor não pode fazer chover. Isso é coisa para Deus. Então o que ele faz? Ele espera com paciência. Então ele é paciente. Como diz Romanos 12, né, pastor? O pastor pregou aqui: sede paciente na tribulação e na oração perseverante.
Então, o lavrador entende humildemente que tem coisa que ele não pode fazer. Ele vai até onde pode, assim como nós, irmãos. O que é para nós fazer, nós temos que fazer. Tem coisa que nós não podemos fazer. Por quê? Porque nós somos dependentes de Deus. Eu posso lavrar a terra, eu posso semear a semente, só não posso fazer germinar. Eu dependo de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Somos seres limitados. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. O que o Tiago está dizendo é isso. Vocês estão vendo? O lavrador, ele se esforça, entendeu? Ele faz o que está no seu alcance, na sua capacidade. Mas o impossível, né? O que ele não pode fazer, ele entrega nas mãos de Deus. E com paciência, ele espera as primeiras e as últimas chuvas. Ele espera no Senhor. É o que ele está dizendo para os dispersos, para a igreja. Tenham paciência, mas também sejam perseverantes. Nós não vemos aqui esse agricultor ocioso, dormindo. Ele não está dormindo. É o que o Tiago está dizendo. Vamos esperar a segunda vinda de Cristo, mas trabalhando, nos esforçando, fazendo aquilo que está no nosso alcance, segundo a nossa capacidade, segundo a capacidade de cada um. Vamos trabalhar na obra do Senhor. Vamos esperar com paciência, mas a fé não é inativa, a fé é ativa. Nós temos que estar com a nossa fé em ação, trabalhando. É isso que o Tiago está dizendo. Vamos trabalhar, vamos produzir, não é hora de parar. Olha o agricultor, ele espera pelo Senhor naquilo que é impossível, naquilo que está longe do seu alcance. Ele espera na providência divina, é o que ele está dizendo, irmãos. O lavrador espera na providência divina. Como eu disse, tudo que ele pode fazer é lavrar a terra, né? Virar o solo, preparar tudo, lançar a semente, mas ele não pode fazer produzir, porque quem faz germinar a semente é Deus. Quem manda chuva é Deus. Então aquilo que nós não podemos fazer, Deus vai fazer. Esta é a mensagem, esta é a verdade, é o que o Tiago está dizendo. Tenham paciência, mas sejam perseverantes, trabalhem. A mesma coisa nós, irmãos. O que Jesus disse? Ele disse, olha, roguem ao Pai para que envie trabalhadores para a sua seara. Nós somos trabalhadores dessa seara. Por isso o Tiago está usando essa ilustração do trabalhador, porque todos nós estamos trabalhando nesta seara. Então temos que olhar para a figura desse trabalhador. É um tempo difícil, mas ele está trabalhando. Ele não está dormindo, ele não está parado, ele não está com medo. Ele está fazendo o quê? Ele está esperando em Deus, na providência divina. E ele está se esforçando. Ele está fazendo aquilo que está no seu alcance, na esperança do quê? De colher o precioso fruto da terra. Aleluia! Ele sabe que está trabalhando, irmãos, mas também sabe que tem uma recompensa. Ele não está trabalhando em vão. Ele está esperando o quê? O fruto, o precioso fruto da terra. É por isso que ele se dedica, é por isso que ele se esforça, é por isso que ele levanta cedo, é por isso que ele olha para cima. Deus proverá, Deus vai abrir as portas, Deus vai me encher de força, Deus vai me dar saúde. Eu estou esperando em Deus e ele vai mandar a primeira, a segunda chuva. Aleluia! Então, meus irmãos, nós temos que olhar para o exemplo desse trabalhador. Ele foi dedicado, é o que o Tiago está dizendo. Vamos olhar para o lavrador. Ele com paciência aguarda o precioso fruto, a primeira chuva e a segunda chuva. Aleluia! As nossas vidas, irmãos, são iguais. Nós trabalhamos na obra de Deus, não é? E temos que trabalhar com a fé ativa, com esperança de que Deus vai mandar o quê? A chuva. A chuva. Aquilo que é necessário, aquilo que é essencial para a semente que nós plantamos. Nós trabalhamos, irmãos. Nós somos este agricultor, este lavrador. A igreja do Senhor tem esse ofício.
Trabalhar. Deus nos chamou para nós trabalharmos na terra. Essa terra são as pessoas. As pessoas. E lavrar é mexer com elas, é preparar o solo para a semeadura. O apóstolo Paulo, ele fala desse trabalho em 1 Coríntios, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, irmãos, 1 Coríntios 3. Deixa eu ver aqui. Primeiros Coríntios. Deixa eu achar aqui. Acho que não, é segunda então. Oi? Eu não anotei aqui, me perdi. Vamos deixar. Eu não lembro onde é que está, eu não anotei, então me perdi aqui, irmãos, me perdoe. Quando Paulo, talvez os irmãos lembrem, quando Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. Ei? 16? 3:6, então vamos ler. Pode ler para nós aí, pastor Giovanni. Eu não anotei aqui. Me perdoe, irmãos. Diz o quê? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém? Então é 1 Coríntios? 1 Coríntios 3:6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então a obra é assim, irmãos. Um planta e o outro rega. Mas o crescimento quem dá é Deus. Então nós estamos todos juntos trabalhando na obra do Senhor, somos trabalhadores da obra de Deus. Um planta, ou seja, leva a mensagem. Outro rega. O que é regar? É dar o acompanhamento, fazer visitas, levar água. Entendeu? Um planta, o outro rega. Mas só Deus pode dar o crescimento. Portanto, toda glória e todo louvor é de Deus, não é do homem. É Deus que dá o crescimento. Deus nos chamou para nós trabalharmos. Então tem coisa que nós podemos fazer. Está dentro das nossas condições. Plantar, semear, acolher, dar acompanhamento. Não podemos dar o crescimento. Porque o crescimento quem dá é Deus. Amém, irmãos? E nisso, então vemos que somos limitados e dependentes de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos, termos este conhecimento de Deus. Então, Tiago está enviando esta carta, irmãos, para motivar os irmãos que estão atribulados, medrosos, sem paciência, e ele então está dizendo, olha, tenham paciência, tomai por modelo a paciência e o sofrimento dos profetas, também de Jó, e para que eles não enfraquecessem e continuasse fazendo a obra de Deus. E é isso que temos que fazer, irmãos, quando nós nos encontrarmos com os nossos irmãos que estão numa situação como essa. Tem muitos irmãos que estão assim, de braço para baixo, né, desmotivados, já pensando em parar, não acreditando mais, né, por conta talvez até de uma distração, se distraiu, se distanciou de Deus, enfraqueceu na fé, e ele está, né, fraco, e ele precisa de um acompanhamento, de uma visita, de um aconselhamento, e é o que temos que fazer, o que o Tiago está fazendo aqui, enviando esta carta para motivar eles, mostrando para eles que a visão, né, do lavrador, do agricultor, mostrando para eles que é necessário, em tempo de crise, em tempo de escassez, de incredulidade, nós continuarmos trabalhando, nos esforçando, irmãos. A mensagem vai nessa direção, porque vai acontecer isso nas nossas vidas. Outro dia, na oração aqui, eu falei das crises espirituais que todo cristão tem. São crises espirituais. Chega um tempo na nossa vida, irmãos, em que nós oramos, falamos com Deus, mas parece que do outro lado Deus não responde.
Parece que do outro lado Deus não está, parece que Deus nos abandonou, parece que nós estamos perdidos e perdidos para sempre. Mas isso não é verdade. Esse é um período de escassez, um tempo até permitido pelo próprio Deus, não é? Que nós chamamos de crises espirituais. E nessas crises espirituais, nós vamos sobreviver, nós vamos nos sobressair, porque Deus nos deu um dom especial que se chama fé. Porque a igreja é assim, ela vive de movimentos. Todos nós nos maravilhamos com Deus quando Deus ele move, né, a sua mão, quando ele move o Espírito na igreja e o Espírito Santo promove avivamento, né? Nos reveste de poder, de alegria, as portas se abrem, os nossos pedidos são ouvidos, né? Conversão do filho, conversão do parente. Então, Deus agindo, Deus operando, e a gente está nessa alegria, não é? Feliz, pensando que todos os dias vai ser assim. Todos os dias vai ser dia de alegria, dia que Deus vamos orar e Deus vai responder, Deus vai salvar, Deus vai curar, Deus vai abrir porta. Não, a caminhada cristã não é só disso. Vai chegar um tempo na nossa vida em que nós vamos orar, irmãos, e parece que Deus não vai ouvir. É como se Deus não existisse. Nós chamamos isso de crises espirituais. Então, quando você estiver com crise espiritual, venha buscar a Deus, venha orar a Deus, porque Ele está te observando, Ele está te provando, e esse tempo vai passar. É o tempo de prova. Foi o que eu li o primeiro capítulo. Olha aqui no primeiro capítulo e o verso 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então Deus prova a nossa fé, nos colocando em deserto, e permitindo até muitas das vezes escassez, muita dificuldade, até mesmo desemprego. Não é porque Deus não nos ama, não é porque nós pecamos, não é por isso. É a prova da nossa fé, Deus provando a nossa fé. E a Bíblia diz que Deus prova aquele que ama. Isso é uma demonstração do amor de Deus. Irmãos amados, nós temos que crer e ter em nós toda a Bíblia. Prestem atenção, não só parte dela. Nós não temos que pegar a parte boa da Bíblia e dizer isso aqui é para mim, eu tomo posse, eu me aproprio só das mensagens boas. Não. A Bíblia diz que nós vamos nos alimentar de toda a palavra de Deus, toda é toda. Entendeu? Então vai vir tempo difícil, mas Deus vai estar ali conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, suprindo as nossas necessidades. Ele citou aqui a vida de Jó, não é? Um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se separava do mal. Tá, e por que Deus então decide testar esse homem? Porque foi Deus que testou Jó. Por quê? Porque ele é Deus, ele faz o que quer. É isso que nós temos que entender. Deus é soberano, ele faz o que ele quer. Entendeu? Nós não temos que discutir com Deus. Nós temos que aceitar os planos de Deus, sabendo e crendo que tudo vai passar. Jó sabia que tudo iria passar. E ele diz aqui, vocês perceberam o fim que o Senhor deu a ele? Nós vamos lá no livro de Jó, 42, nós encontramos aquele fim maravilhoso. Deus restituindo a vida de Jó, e ele tendo o dobro do que tinha, não é? Porque Deus resolveu testar ele, colocar ele à prova. Mas Deus, ele nos coloca na prova para nos aprovar, para nos abençoar. E quando nós estivermos na prova, irmãos, nós não temos que murmurar. Olha o que o texto fala aqui, o 5:9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados. É isso que o juiz está à porta. Então não temos que murmurar. Em tempo de prova, de dificuldade, não temos que nos queixar, murmurar, tá bem? Porque o juiz está às portas. Ele está falando da segunda vinda de Jesus, está muito próxima. Olha, o juiz está aí, ó. Ele já está na porta, ele está chegando. Então se prepare, viva uma vida de contentamento, como estudamos ontem aqui, uma vida
de acordo com a vontade de Deus, meus irmãos. Eu estava orando aqui, irmãos, e Deus me mostrou claramente os 70 anos de cativeiro babilônico. Quando Israel, Judá, foi levado para a Babilônia, e Deus determinou 70 anos. Não era 69 nem 71. Vocês entendem? Há um tempo determinado para nós. E Deus levou Judá para Jerusalém, e ele ficou 70 anos no cativeiro babilônico. Ao fim dos 70 anos, Deus abriu as portas usando Ciro, o persa, tirando Israel do cativeiro e trazendo de volta para Judá. Foi o tempo da restauração. Então Judá ficou 70 anos, aquele tempo lá, junto aos babilônios, no cativeiro, em terra estranha, inimiga, longe da terra santa, longe do templo, não é? Longe de Deus. E o que Deus ministrou no meu coração foi exatamente isso, irmãos, eu quero compartilhar com vocês. Tudo é um tempo. Há um tempo de chorar, mas há um tempo de rir. Esse que é o bom do Evangelho. Aleluia. Eu senti uma alegria tão grande, irmãos, porque parece que o Espírito Santo estava dizendo: eu estou tirando vocês do cativeiro. É um tempo de glória agora. O meu coração saltou de alegria. E Deus me fez entender: filho, é só um tempo. Há um tempo da escassez. Há um tempo de luta, perseguição. Mas há um tempo que eu abro as portas e trago a minha promessa na vida de vocês. Aleluia. Eu fiquei tão feliz, eu digo, meu Deus, eu estou tão feliz, porque Deus está falando comigo. Quem sou eu para Deus dirigir a palavra a mim, irmãos? Foi isso que trouxe alegria ao meu coração. Eu não me exaltei, não. Eu não me julguei melhor que ninguém. Digo, meu Deus, quem sou eu para Deus falar comigo? E Deus falou. Aleluia! E quando Deus fala, Ele revigora as nossas forças, porque a palavra de Deus é poderosa para levantar o homem e tirar das cinzas. É tão maravilhoso quando Deus renova as suas promessas. Deus disse, é um tempo de vocês saírem para fora, é um tempo em que vou trazer sobre vocês as promessas que tenho. Então é um novo tempo, 2026 é isso. Deus tem colocado no meu coração, irmãos, é uma nova era, é um novo tempo, é um tempo de avivamento, é um tempo que as cortinas que estavam fechadas se abriu e nós vamos avançar, e esse será um tempo em que a igreja vai dar muito fruto para a glória de Deus. Deus vai cumprir as suas promessas, porque, irmãos, é Deus que vai na frente, é Deus que dá os dons, é Deus que capacita, é Deus que faz tudo. Amém? É o que o Tiago está dizendo. Calmem, não se desesperem, não deixe de crer. É um tempo de crise, mas vai passar. Isso tudo vai passar. Olha para a paciência de Jó, olha para o sofrimento dos profetas. Eles não venceram, venceram. Pois então, acordem, levante as suas cabeças. Deus tem bênção para todos nós. E Ele arremata no finalzinho do 11, dizendo: o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. É isso que Deus é, irmãos, cheio de misericórdia e compassivo para com nossos erros, para com nossas omissões, para com nossas falhas. Deus é compassivo, Ele é manso, Ele é misericordioso, e é para isso que nós temos que olhar. Deus vai cumprir a sua promessa que Ele fez à sua igreja. Ele vai derramar da sua graça, do seu poder em nossas vidas. Então, esperar com paciência no Senhor, irmãos, as primeiras e as últimas chuvas. Isso significa o quê? Esperar na providência divina. Temos que aprender a esperar na providência divina, porque vai chover na hora certa. Não é quando eu quero, é quando Deus quer. Entendeu? Seja feita a sua vontade. Eu só tenho que esperar, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser perseverante, eu tenho que me esforçar para ver o penoso trabalho das nossas vidas. E nós vamos ver, meus irmãos, porque Deus não é injusto, né? Para ficar esquecido do nosso trabalho. Nós estamos trabalhando para Deus e Deus nunca ficou devendo salário para ninguém.
Vocês sabiam? A Bíblia diz, lá em Hebreus 6,10, né, pastor Théo? Hebreus 6,10. Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Ele não vai se esquecer. Até um copo de água fria tem recompensa. Temos também 1 Coríntios 58, 15 e 58. Sede firmes e constantes, abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então essa é a palavra de Deus, irmãos. Todo o trabalho na obra de Deus tem recompensa. Amém? Qual é a recompensa? A recompensa, meus irmãos, é o fruto do nosso trabalho. O agricultor, ele espera com paciência o precioso fruto da terra. Qual é o nosso precioso fruto? Qual é o nosso precioso fruto? É a segunda vinda de Jesus. Esse é o nosso fruto, o nosso galardão, o dia da grande colheita. Os trabalhadores serão reunidos ao ressoar da última trombeta. Deus vai aparecer no céu com poder e glória e vai dar ordem aos seus anjos para que reúna dos 4 cantos da terra os seus escolhidos. E nós subiremos ao encontro do Senhor. Esse é o dia da colheita. Assim como o lavrador espera com alegria, né? Com perseverança, com entusiasmo, até que a terra produza o fruto, ele espera com alegria. Assim é a igreja do Senhor. Nós estamos esperando a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O juiz está às portas, meus irmãos. Então temos que fortalecer o nosso coração nesta esperança. Vamos nos colocar em pé, vamos orar em nome de Jesus, agradecendo a Deus por todo o bem que Ele tem feito. E não esqueça, meus irmãos, esse novo ano que se inicia, 2026, será um ano de muitas bênçãos. Deus vai cumprir as suas promessas. Isso não significa, né? Não significa que não vão ter